vocês? Hoje eu senti uma saudade tão grande da época que eu era criança como vocês, da época que eu visitava os meus avós, da época que eu reunia a família. Nossa, casa de vó é tão bom, não é mesmo? Tem tanta diversão, brincadeiras, comidas gostosas. Nossa, lá parece um mundo de alegria. Quando eu estava na casa da minha avó, eu queria que o mundo nunca acabasse, que as horas fossem só de brincadeira e que a gente pudesse brincar a vida inteira. Era assim que eu me sentia quando eu ia à casa da minha avó. Sentir saudade é bom, é sim, sabe por quê? Mostra que nós temos sentimentos de coisas boas, de momentos que aconteceram e que a gente recorda com carinho, que a gente se sente especial. Esse momento assim inesquecível, sabe? Trouxe até para vocês, de tanta saudade que eu estava da época que eu era criança, trouxe uma caixa especial. Nessa caixa especial tem muitas memórias, muitas coisas que eu olho e deixo meu coração assim, ó, batendo forte. Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos que a gente sente saudade. Olha bem essa. Aqui eu era pequenininha. Vocês acham que eu mudei muito? Ai, é tão bom ver fotos, gente. Olha só essa, gente, como eu comemorava os aniversários antigamente. Era tão especial. A casa reunia-se de gentes, amigos, vizinhos, parentes. Era tanta gente. A gente ficava tão feliz quando a gente tinha assim esses momentos. Mas hoje, o que eu vim falar mesmo dessa saudade, que é um sentimento bom da gente sentir. Olha bem, essa foto vocês acham que é nova? Ou vocês acham que é muito antiga? É uma foto muito antiga. Essa aqui é a foto do casamento dos meus pais. Olha, sabe, eles se casaram no ano de 1966. Caramba, quanto tempo, né? Então, sabe o que é bom da gente ver nessas fotos? As pessoas que a gente guarda aqui dentro, no nosso peito. Aqui eu tenho a foto dos meus avós, pais dos meus pais, e tenho os pais da minha mãe. Os meus avós paternos, que são os avós por parte de pai, eles vieram da Alemanha, vieram de longe. E a minha avó materna, ela veio de Portugal. Não é incrível como umas pessoas que vêm de tão distante podem se encontrar? É o destino, será? Ou acaso? Ou será que tinha que ser? Será que estava escrito? Não sei. Mas o que eu sei mesmo é que é muito bom visitar a casa de vó. É muito bom recordar desses momentos, porque é tudo muito especial. E hoje, esse assunto, eu acho que vocês querem ver mais foto. Vou mostrar mais uma. Mas hoje o assunto é sobre avós. E vocês vão me encontrar nessa foto? Ah, será? No final eu vou contar onde eu estou nessa foto. Hoje usaremos o texto Era uma vez uma caixa de retratos para identificar, enumerar os parágrafos, ler o texto e realizar um quiz sobre a história. Podemos começar?
Era uma vez uma caixa de retratos. Mais uma vez, minha família precisava mudar de casa. Eu fiquei assustada porque mais uma vez ia ver todas as minhas coisas remexidas, encaixotadas. Quando aqueles carregadores fortões levaram as caixas de mudança, meu coração ficou pequeno, apertado. E se a mudança se perdesse? E se o motorista errasse o caminho? Minha mãe diz que sou boba, que me preocupo à toa, mas sei lá, fico na dúvida. E foi nessa última mudança que aconteceu um fato engraçado. Quando cheguei à nova moradia, minha mãe, tia Celeste, vovó Alice e vovó Hermínia já estavam abrindo as caixas e colocando tudo no lugar. Louças, livros, roupas. Papai estava na cozinha vendo uma instalação com o eletricista. Todo mundo trabalhando. Minha avó Alice, mãe da minha mãe, era bem baixinha e bem gordinha, animada, conversadeira e dava boas risadas. Para ela, tudo estava bom, tudo se resolvia. Nunca ficava nervosa, sempre paciente. Gostava muito de me levar ao teatro. Acho que quando ela era moça, queria ser artista. Já a vovó Hermínia, mãe do meu pai, era bem magra e alta, muito séria, de poucas palavras, sorria quando eu lhe pedia para fazer meu doce preferido, pudim de leite. Aliás, ela sabia cozinhar muito bem, fazia cada doce delicioso. Como todos trabalhavam, fui ao meu novo quarto para ver se já estava arrumado. Parte das minhas coisas ainda estava nas caixas. Abri a primeira caixa e lá vi meus bichinhos de pelúcia. Tratei logo de arrumá-los na prateleira acima da cama. Na outra caixa, peguei minha coleção de chaveiros e guardei tudo numa gaveta da escrivaninha. Depois, organizei meu material da escola, livros, cadernos, lápis, canetas, também na escrivaninha e na pequena estante que ficava na outra parede. No fundo dessa segunda caixa, bem no fundo, havia uma caixinha preta com uns enfeites dourados. Aquilo não era meu, com certeza. Tinha ido parar ali por engano. Mesmo não sendo meu, tive uma vontade irresistível de ver o que havia nela. Abri. Lá estavam muitos retratos. Retratos de umas meninas. Uma delas, bem magrinha, com tranças, vestidinho xadrez, sorria na foto. Surpresa com meu achado, fui à sala mostrá-lo à mamãe e às avós. Quem eram aquelas meninas? Quando mostrei a caixinha à minha mãe, ela deu risada, vendo meu ar de mistério. Sentou-se numas almofadas que estavam no chão, chamou-me e foi me dizendo que aquelas menininhas eram uma só, vovó Hermínia. Eram fotos da vovó Hermínia quando menina, mocinha, jovem. Nisso, vovó Hermínia e vovó Alice vieram lá de dentro para ver o que acontecia na sala. Vovó Hermínia sentou-se ao meu lado, ali mesmo, no chão, e com olhos cheios d'água, começou a contar suas histórias. Foi necessária uma mudança para que eu conhecesse minha avó Hermínia, conhecesse de verdade. Inês Castro é autora deste texto. Esta é uma história moderna, mas no título tem uma expressão muito usada em outras histórias, que é a expressão "era uma vez". Essa expressão indica que o tempo da história já aconteceu. Com a leitura do primeiro parágrafo, percebemos que é uma criança que está narrando, contando essa história. E é uma menina, pois lemos a expressão "sou boba". Isso mostra que é uma menina que está contando a história. O assunto principal deste parágrafo é a mudança de casa. Entendemos que a narradora personagem está aflita,
pois terá suas coisas remexidas e encaixotadas, e também a expressão que diz que o coração ficou pequeno e apertado também mostra que ela está bastante angustiada. O texto sugere que não é a primeira vez que essa família se muda. Percebemos isso com a expressão mais uma vez. O segundo parágrafo diz que aconteceu algo engraçado, mas não conta o que foi. A autora Inês de Castro cria um suspense e faz com que o leitor queira descobrir que fato foi esse. No terceiro parágrafo e no quarto parágrafo, temos as características de cada avó. Características físicas como baixinha, gordinha, bem alta, magra, e características emocionais, atitudes, por exemplo, animada, conversadeira, paciente, séria. Mas as duas avós gostavam de agradar a neta. A Alice levava a neta ao teatro e Hermínia fazia o doce preferido da neta, pudim de leite. No quinto parágrafo, a menina abriu a primeira caixa e encontrou os bichos de pelúcia. Depois ela abriu a segunda caixa e ela organizou os seus chaveiros, a gaveta da escrivaninha, também organizou alguns objetos na estante que ficava na outra parede. Mas no fundo dessa segunda caixa, ela encontrou algo que ela tinha certeza que não era dela. Mesmo assim, ela teve muita curiosidade e abriu. Lá ela encontrou retratos de umas meninas e ela não sabia quem eram essas meninas. No sétimo parágrafo, a mãe da menina que encontra os retratos dá risadas quando ouve a pergunta da filha, neste ar de mistério. E as meninas dos retratos eram uma só, vovó Hermínia. Lembre-se que a vovó Hermínia era mãe do pai da menina que narra a história. Percebemos que a vovó Hermínia ficou emocionada ao relembrar sua infância, quando lemos a expressão com os olhos cheios de água. Vimos que as duas avós participavam ativamente da vida da família, pois, além de agradarem a neta, ajudaram na mudança da família. Agora, vamos participar de um quiz. Cada avó tem um jeito de ser. Qual avó ria pouco? Era mãe da mãe, a avó Alice, a mãe do pai, a avó Hermínia, ou eram as duas avós? Escolha a sua resposta. A avó que ria pouco era mãe do pai, a avó Hermínia. Qual avó era a conversadeira? A mãe da mãe, a avó Alice, a mãe do pai, a avó Hermínia, ou eram as duas avós? Escolha a sua resposta. Acertou se você disse que a mãe da mãe, a avó Alice, era a avó conversadeira. Qual avó queria ser artista? A avó Alice, a avó Hermínia ou as duas avós? Escolha a sua opção. A avó Alice queria ser artista. Vamos pensar no texto e recordar essa história. Qual avó falava pouco? A avó Alice, a avó Hermínia ou eram as duas avós que falavam pouco? Escolha a sua alternativa. Já já eu trago a resposta. Parabéns se você escolheu a avó Hermínia. Realmente, ela falava pouco. Ela era uma pessoa de poucas palavras. Esta está muito fácil, hein? Quais foram as avós que ajudaram na mudança? Apenas a avó Alice? Apenas a avó Hermínia? Ou as duas avós ajudaram na mudança? Esta está fácil, hein?
Muito bem! Acertou se você escolheu a opção as duas avós ajudaram na mudança. Agora quero ver você acertar. Qual avó era séria? A mãe da mãe, a avó Alice, a mãe do pai, a avó Hermínia ou eram as duas avós? Acertou se você disse que era a mãe do pai, a avó Hermínia, que era séria. Parabéns! Qual era a avó que fazia doces maravilhosos? Será que era a avó Alice? Ou será a avó Hermínia? Ou será que eram as duas avós? Escolha sua alternativa. Acertou se você disse que era a avó Hermínia que fazia doces maravilhosos. Ela adorava agradar a neta fazendo pudim de leite. Lembra-se disso? Qual era a avó que era risonha? Mãe da mãe? Mãe do pai? Ou eram as duas avós? Acertou se você escolheu mãe da mãe. A avó Alice era mais risonha. Vamos ver se você presta atenção nos detalhes. Qual avó era paciente? Era a avó Alice, a avó Hermínia ou eram as duas avós muito pacientes? Acertou se você escolheu a mãe da mãe, a avó Alice. Parabéns! Agora chegou a vez da última pergunta. Qual avó era a avó da narradora desse texto? Qual? Apenas a avó Alice, apenas a avó Hermínia ou as duas avós eram avós da narradora do texto? Acertou quem disse que as avós da narradora eram as duas avós. Essa estava muito fácil, não é mesmo, queridos alunos? Agora que nós já acabamos o quiz, nós temos mais algumas atividades, mais alguns desafios. Vamos lá! Temos que juntar as frases usando a expressão da caixinha. Caso seja necessário, precisaremos fazer algumas modificações, mas cuidado, não troque as características de cada avó. Se for preciso, volte ao texto para relembrar as características de cada uma delas. Combinado? Vovó Alice era gorda. Vovó Hermínia era magra. Precisamos fazer uma única frase e usar a expressão mais gorda do que. Vamos tentar? Quem era mais gorda? Era a vovó Alice. Então, a frase ficará: Vovó Alice era mais gorda do que a vovó Hermínia. Agora as frases são: Vovó Hermínia era alta, vovó Alice era baixa. Precisamos fazer uma única frase usando a expressão mais alta do que. Qual era a avó mais alta? Era a vovó Hermínia. Então, como ficará a frase? A resposta é: vovó Hermínia era mais alta do que a vovó Alice. Vovó Alice era risonha. Vovó Hermínia quase não ria. A nossa expressão agora é menos risonha do que. Qual avó era menos risonha? Pense um pouco. Acertou se você pensou na seguinte frase: Vovó Hermínia era menos risonha do que a vovó Alice. Nesse momento, reescreva a frase substituindo, ou seja, trocando as palavras destacadas por outra que você vai escolher abaixo. Mas atenção,
Não vale mudar o sentido da frase, hein? Vovó Alice era bem baixinha e bem gordinha. Um pouco, menos, muito, mal. A resposta é: vovó Alice era muito baixinha e muito gordinha. Observe as palavras e expressões iluminadas nas frases. Elas marcam tempo, nunca, às vezes. Quais palavras e expressões podem substituir melhor essas palavras que estão iluminadas? Vamos pensar juntos. Vovó Alice nunca ficava nervosa. Nunca. Nós podemos substituir por sempre, jamais ou todo dia. Vovó Hermínia às vezes ria. Às vezes podemos substituir por não, de vez em quando ou muito. Pense em qual das três opções ficaria melhor essa substituição. Parabéns se você escolheu a opção do meio. Ficaria da seguinte forma: vovó Alice jamais ficava nervosa. Vovó Hermínia, de vez em quando, ria. E aí, será que você descobriu quem dessas daqui, ó, sou eu? Vou mostrar pra você. Eu estou no colo da minha mãe. Ah, aqui, ó. Esse é meu irmão, essa é minha irmã, meu pai e minha mãe. Aqui são meus padrinhos de batismo. Eu estava sendo batizada na igreja. Isso mesmo, pessoal. E vocês, gostam de ver fotos? Eu amo ver foto antiga. Olha, eu tenho aqui tanta foto. Se você tiver um tempinho com a sua família, pede para ver umas fotos antigas. É tão interessante, a gente descobre tanta coisa. A gente conhece pessoas novas, pessoas que fizeram parte da história da nossa família e que talvez a gente não tenha tido a oportunidade de conhecer. Recordar é um sentimento muito bom. Mostra, como eu já disse, que nós fomos muito felizes ao lado dessas pessoas que tanto nos cuidam com carinho. Um beijo e fiquem bem.